Boa tarde, começamos um novo canal teórico, agradecendo a participação do Dr. Diego Pedroso, gentilmente veio aqui apresentar para nós um ensinamento sobre arritmia cardíaca, que poderão ser instalados nos nossos ambulatórios e nos módulos lá da nossa residência. Agradecer a presença dele, a disponibilidade. Ex-residente do Instituto Nacional de Cardiologia e médico da rotina do Hospital Santa Marta em cardiologia, uma pessoa experiente, uma pessoa que certamente trará para a gente um conteúdo teórico, e em nome da Secretaria, em nome da Vipacac, agradecer a presença dele aqui. Vamos dar início ao senhor à disposição. Prefere que eu fique com máscara ou sem máscara? Não, você que sabe, fica à vontade. Tá. Primeiramente, boa tarde, Queria agradecer também a oportunidade. Meu nome é Diego Pedroso, eu sou médico formado pela UF e especializado em cardiologia pelo Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras. O meu objetivo aqui hoje é a gente conversar um pouquinho sobre as arritmias de uma forma mais prática, principalmente voltada ao contexto ambulatorial e à atenção primária à saúde, como é o caso de vocês. Então, antes de tudo, antes da gente iniciar a nossa conversa sobre a anormalidade do ritmo cardíaco, que é o caso das arritmias, a gente precisa primeiramente entender, saber e dominar o que é o ritmo sinusal cardíaco, Você pode passar também, Bruno? Aqui abaixo. Desculpe. Tá. Então, primeiro a gente começa respondendo o que é o ritmo sinusal. Então, antes da gente partir para a anormalidade, a gente tem que entender e dominar o que é o ritmo normal do coração. Então, afinal de contas, o que é o ritmo sinusal? O que é o ritmo normal do coração, o ritmo normal cardíaco? Pode passar para o próximo. Então, a gente vai falar brevemente sobre o sistema de geração e condução do impulso elétrico, o sistema eletrofisiológico cardíaco. O ritmo sinusal é aquele no qual o impulso elétrico ele tem sua origem no nó sinusal, Antigamente era chamado de nó sinoatrial, não que seja um nome incorreto, mas hoje em dia a gente utiliza mais o nome nó sinusal. E o estímulo é gerado a partir desse nó, que é um conjunto de células extremamente especializadas do coração, que tem essa função de gerar o estímulo, o impulso, o estímulo elétrico que vai desencadear todo o ciclo cardíaco, a contração atrial e ventricular. Então, a partir da geração do impulso elétrico do nó sinusal, ele vai ser dissipado através do tecido atrial e vai convergir para o nó atrioventricular, que está ali localizado mais ou menos no septo interatrial, próximo ao aparato da válvula tricúspide. O nó atrioventricular ele tem uma função de, como se fosse uma barreira, um filtro, Ele vai receber ali um impulso elétrico originado no nó sinusal e vai fazer uma breve pausa. É como se ele fosse um porteiro. Ele identifica o nó, aguarda um certo momento, para então ele deixar esse estímulo seguir adiante. A grande função dele, nesse caso, é permitir que haja a correta função hemodinâmica do coração, permitir que átrio e ventrículos contraiam em momentos distintos, para assim permitir a sístole e a diástole ventriculares adequadas. Então, após ele chegar ao nó atrioventricular, ele vai seguir pela via expressa do sistema de condução cardíaco, que é o feixe de His, que é formado por dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo do feixe de His. Então, a partir do momento que ele pega essa via expressa, ele vai se dissipar através da rede de Purkinje ou fibras de Purkinje, para então o estímulo cardíaco inervar todos os miócitos dos ventrículos. Então, esse é o funcionamento regular, a origem do ritmo sinusal e como o estímulo elétrico surge no nó sinusal e atravessa toda essa condução elétrica até ele chegar a todos os miócitos ventriculares. E qual que é a representatividade disso no eletrocardiograma? A gente teve, então, um breve comentário sobre o funcionamento eletrofisiológico, e o eletrocardiograma é a nossa ferramenta, o exame complementar amplamente disponível,
né, e que precisa ser dominado por qualquer médico, né, por todos os médicos, né, não só o cardiologista. Então, o eletrocardiograma é a ferramenta, né, complementar que vai nos ajudar a definir o que é o ritmo sinusal. Esse eletro que a gente está diante dele, ele está em ritmo sinusal? Por quê? A gente sabe, né, tradicionalmente, né, até pelo nosso dia a dia, que se trata de um ritmo sinusal. Mas existem 4 critérios que devem ser atendidos para que a gente possa considerar o nosso eletro como em ritmo sinusal. E quais são eles, né? A gente pode notar ali que a presença de uma onda P positiva, né, nas derivações D1, D2 e AVF é um critério obrigatório, e que essa onda P, quando a gente parte para as derivações longas, né, aqui nesse eletro tem V1, D2 e V5, preferencialmente a gente avalia D2, a gente consegue ver que as morfologias das ondas P são semelhantes, é uma morfologia semelhante, idêntica entre todas elas. Então, segundo critério obrigatório. Terceiro critério, a cada onda P se segue um QRS, ou seja, toda onda P é responsável por conduzir e gerar um QRS, terceiro critério obrigatório. E o quarto e último critério para a gente definir um eletro como em ritmo sinusal, que geralmente as pessoas acabam negligenciando um pouco, é que a frequência cardíaca tem que estar entre 50 batimentos por minuto e 100 batimentos por minuto no adulto. Então, caso contemple os 3 critérios prévios e esteja batendo a 45, não é um ritmo sinusal, é uma bradicardia sinusal. Caso contemple os 3 eletros, os 3 critérios prévios, mas esteja com a frequência acima de 100, não é um ritmo sinusal, é uma taquicardia sinusal. Pode passar para o próximo. E esse eletro? A gente tem um ritmo sinusal ou não? Por qual motivo? Nós temos uma onda P negativa, né? Nas derivações D2, D3 e também em AVF. Então, a gente tem uma onda P negativa nessas derivações. E por mais que ela conduza um QRS, né, a gente consegue ver na derivação longa que todas as ondas P conduzem um QRS, porém ela é negativa, né? Então, esse ritmo não é um ritmo sinusal. Ele é um ritmo o quê? Como há uma onda P, a onda P é uma atividade elétrica arterial. Como ela é negativa, isso nos diz que ela foi iniciada através de um foco ectópico arterial. Então, outra parte do átrio, né, que tem alguma função de geração do estímulo elétrico, foi o responsável por gerar esse estímulo, né? E, portanto, a onda P é negativa. Existem formas da gente definir qual é o foco, né? Estimar qual é a origem desse estímulo elétrico. Vou falar rapidamente, mas com uma curiosidade. Geralmente não vai ser essencial para a nossa prática. Quando tiver uma onda P negativa e a gente quiser determinar o foco, a gente vai olhar para V1 e para D2. Lembrando do posicionamento do eletrodo, o eletrodo de V1 está posicionado mais ou menos nessa topografia. A onda P é positiva, significa que o vetor resultante da despolarização está indo de cá para cá, né? Ou seja, do átrio esquerdo para o átrio direito. Então, a origem desse estímulo elétrico é no átrio esquerdo. Olhando para D2, sabemos que o eletrodo de D2 é um eletrodo baixo. Então, ele olha de baixo para cima. Se a onda P é negativa, significa que o vetor resultante está fugindo de D2. Portanto, o vetor resultante vem de baixo para cima. Portanto, a origem desse foco, dessa onda P, reside no átrio esquerdo, na porção baixa. Tá? Então, aqui a gente está diante de um ritmo não sinusal. Um ritmo originado no átrio esquerdo, região baixa dele. Próximo. Então, aqui um slide conceitual, né, para a gente sedimentar. Para que a gente tenha um ritmo sinusal, precisamos atender esses 4 critérios. Onda P positiva em D1, D2 e AVF. Toda onda P gera um QRS, todas as ondas P têm a mesma morfologia. E o quarto e último, a frequência cardíaca precisa estar entre 50 batimentos por minuto e 100 batimentos por minuto no adulto. Então,
Então aqui a gente domina o ritmo sinusal, entendemos o ritmo sinusal. Se fugir a isso, estamos diante de uma normalidade do ritmo, estamos diante de uma arritmia. Então a gente vai iniciar a discussão das arritmias no ritmo lentificado, né? A frequência cardíaca abaixo de 50 batimentos por minuto, as bradiarritmias. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quais bradiarritmias vocês têm maior chance e vocês devem encontrar mais na prática de vocês no dia a dia, no contexto ambulatorial, né, voltado para a atenção primária. Então, geralmente, quando o nosso paciente chega para a gente bradicárdico, né, ele vai ter como principais queixas aí tontura, vai ter queixa de fadiga e queixa de síncope, né, pré-síncope, lipotímia, que geralmente são sintomas que vão ligar na gente um alerta, né, um sinal vermelho. Então, de modo geral, os pacientes que apresentam bradicardia vão apresentar esses sintomas. Então, chegou um paciente com essa sintomatologia para vocês, vocês precisam estar munidos aí de uma anamnese bem feita, né? E um exame físico complementar adequado para a gente poder definir se se trata ou não do paciente que está bradicárdico. Então, ali, anamnese, né, focada, né, detalhando bem os sintomas, frequência, intensidade, né, se há fatores de melhora e fatores de piora dos sintomas, a ausculta cardíaca e a palpação dos pulsos periféricos ou centrais, você vai conseguir definir bem se se trata de um paciente bradicárdico. Então, história clínica, anamnese, exame físico, o meu paciente está bradicárdico, está batendo a menos de 50 batimentos por minuto. Pode passar para o próximo. Então, beleza, o meu paciente está bradicárdico. Temos que fazer a pergunta, por que ele está bradicárdico? Porque a frequência dele é inferior a 50 batimentos por minuto, porque ele está apresentando essa bradiarritmia. Sempre que a gente estiver diante desse cenário, né, vocês têm que fazer uma revisão sistemática da prescrição, né? Tem que ver se esse paciente faz uso de medicações cronotrópicas negativas, né, ou seja, as medicações que têm a função de controlar a frequência cardíaca, de reduzi-la. Né, por vezes o nosso paciente está usando uma dose elevada, ou por vezes o paciente está usando um beta-bloqueador, até mesmo sem uma indicação tão precisa, né? Então a gente faz essa revisão sistemática da prescrição e avalia a suspensão, o ajuste da terapia medicamentosa, a fim de avaliar se se trata dessa causa secundária, né? Além disso, a gente pode avaliar também as comorbidades do doente, né? Existem várias comorbidades que podem cursar com bradicardia, pode ser a causa da bradicardia. Entre elas, nós temos o hipotiroidismo, que deve ser muito frequente, né, no ambiente da atenção primária, ambulatorial. A apneia do sono, que é muito negligenciada. A gente tem casos, né, severos de síndrome de apneia e hipopneia do sono que levam à bradicardia. Se trata de um fator de risco cardiovascular importante. Doença coronariana, de um modo geral, a doença coronariana ela vai cursar com bradicardia no contexto de síndrome coronariana aguda, mas não impede que um paciente que tenha coronariopatia crônica desenvolva algum grau de baixo débito ali e cause bradicardia também. E, é claro, distúrbios hidroeletrolíticos. Às vezes o paciente está fazendo uso de diurético em dose elevada, né, ou faz uso ali dos medicamentos, né, inibidores do eixo da renina-angiotensina, pode fazer hipercalemia. Então, o distúrbio hidroeletrolítico também pode estar associado à bradicardia. Então, vocês fizeram esse levantamento e excluíram essas causas secundárias, ou confirmaram. Confirmou, vocês vão tratar as causas que são potencialmente reversíveis. Investigaram, não há uma causa secundária responsável pela bradicardia, vocês vão pensar em doenças primárias do sistema de geração e condução do estímulo elétrico, né? E aqui a gente tem duas principais. A gente pode ter uma doença do nó sinusal e a gente pode ter doença do nó atrioventricular, que vai prejudicar a condução atrioventricular. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas agora. Em relação ao traçado eletrocardiográfico, de modo geral, né, no dia a dia de vocês podem pegar muitos pacientes apresentando uma bradicardia sinusal, né, representada por esse traçado, né? É um ritmo que lentificado, você tem uma frequência inferior a 50 batimentos por minuto, uma bradicardia sinusal. Nesse segundo exemplo, nós temos uma pausa sinusal, né? A pausa sinusal é aquela falha intermitente do nó sinusal, no qual não há estímulo.
E conceitualmente é necessário que o intervalo PP, né, o intervalo entre a onda P e a outra, a pausa não seja múltiplo dele, né? Isso é uma questão conceitual, porque caso seja múltiplo, a gente está diante de um bloqueio sinoatrial e não de uma pausa sinusal. Nesse caso, a gente vê que após a pausa, o próximo batimento começa aqui, né? Então, não se trata de um múltiplo do PP. Estamos diante de uma pausa sinusal. As pausas sinusais, elas são muito mais frequentes do que os bloqueios sinoatriais. Então, eu trouxe um exemplo dela. O bloqueio sinoatrial não é tão frequente assim e não tem tanta repercussão clínica quanto a pausa sinusal. Mas, vez ou outra, vocês vão estar diante de um eletro assim. As pausas sinusais, elas tendem a ser benignas até certo ponto, né? A partir de 3 segundos de pausa, já se trata de uma pausa maligna e já requer uma atenção especializada. E o terceiro eletro é um paciente que intercala momentos de taquicardia com momentos de bradicardia. Essa é a famigerada síndrome bradicardia-taquicardia, que também pode estar presente aí no dia a dia de vocês. Qual que é o elo em comum entre esses 3 traçados? Que todos eles são um sinal de disfunção do nó sinusal, né? Vou passar para o próximo. A disfunção do nó sinusal, ela é uma característica eletrocardiográfica. E quando ela está associada a sintomas, né, como aqueles primeiros que a gente avaliou, tontura, síncope, pré-síncope, fadiga, a gente está diante de um paciente que tem doença do nó sinusal. A doença do nó sinusal é a degeneração com fibrose do nó sinusal e da região perinodal. Geralmente ela acontece em pacientes entre os seus 60 e 70 anos, é mais frequente nas mulheres e caso o paciente tenha alteração estrutural cardíaca, tem um prognóstico que é um pouco pior, tá? Então, quando a gente está diante desses traçados eletrocardiográficos, bradicardia sinusal, bloqueio sinoatrial, não é tão frequente, pausas sinusais, é mais frequente, tem mais correlação clínica, síndrome braditaque, e o paciente é assintomático, e a gente descartou aquelas causas potencialmente reversíveis, a gente está diante de um paciente que tem doença do nó sinusal. A doença do nó sinusal, infelizmente, ela é progressiva, e se o paciente for muito sintomático e tiver muitos fatores de risco, fatalmente ele vai ser um candidato ao implante do marca-passo definitivo. Próximo problema primário, né, que causa bradicardia, são os bloqueios atrioventriculares. Agora o nosso defeito está no nó atrioventricular e na condução entre átrio e ventrículo, né, no feixe de His. Nós temos 4 traçados principais aí que levam a bloqueios atrioventriculares. O que vocês podem mais pegar na prática de vocês é o bloqueio atrioventricular do 1º grau, vai ser o mais comum. Porque geralmente o bloqueio atrioventricular do 2º grau e do 3º grau, o paciente vai estar muito sintomático, ele vai para a emergência. É claro que de modo geral, vocês podem até pegar esses bloqueios mais avançados ambulatorialmente, mas a regra vai ser o BAV de primeiro. O que se trata o BAV de primeiro, né? O bloqueio atrioventricular de 1º grau? Primeiramente que ele não é um bloqueio propriamente dito, né? Porque há condução ventricular, a onda P vai gerar um QRS. O que acontece no BAV de 1º grau é um alentecimento, né? A condução ela é lentificada por conta de doença no sistema de condução. E o que vai mostrar para a gente no eletro? A definição é eletrocardiográfica. A gente vai ter um PR, né? Um intervalo PR, que é aquele que se inicia no início da onda P até o início do QRS. O normal é que o intervalo PR tenha entre 120 milissegundos e 200 milissegundos. Em quadradinhos, né, para facilitar para a gente, entre 3 quadradinhos e 5 quadradinhos é o normal. Então, se eu tenho um intervalo PR com 6 quadradinhos, eu já tenho um PR prolongado e, portanto, eu tenho um BAV de 1º grau. O BAV de 1º grau vai nos preocupar? Em um primeiro momento, não. A maioria dos casos de BAV de 1º grau são assintomáticos. O que a gente tem que fazer? Monitorizar. Tá? A gente monitoriza esse paciente, avalia novamente a prescrição dele. O beta-bloqueador é um medicamento que pode estar muito associado ao BAV de primeiro. Então vocês vão avaliar. Meu paciente tem benefício em usar um beta-bloqueador? Eu posso suspender? Né? Por exemplo, um paciente que é hipertenso, faz uso de enalapril e beta-bloqueador. Caso ele não tenha uma indicação precisa do uso do beta-bloqueador, ele não é coronariopata, ele não tem insuficiência cardíaca, né? Ele não tem taquicardia, esse beta-bloqueador está sobrando, né? Então, você pode suspender o beta-bloqueador e trocar para um outro antihipertensivo. Já o meu doente tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, usa bisoprolol, é um medicamento essencial para ele, né? Muda a sobrevida.
Então, eu não vou suspender, eu vou monitorizar. De quanto em quanto tempo que eu faço um eletro? Aí você vai avaliar caso a caso. O meu paciente é um idoso, né? Ele pode ter risco de queda, ele está se queixando de um certo grau de tontura. Você faz um eletro com um mês, né? Faz um eletro com 2 meses. O importante é a gente monitorizar e acompanhar a progressão desse PR dele. É claro que quanto mais longo o PR, maior é o risco de fato bloquear. Tá? O bloqueio atrioventricular do segundo grau ele é dividido em 2 tipos, o MOPTIS 1 e o MOPTIS 2. O que é isso? O MOPTIS 1 se refere à presença do fenômeno de Wencker-Barr. O fenômeno de Wencker-Barr nada mais é do que um prolongamento gradual do intervalo PR. Aqui nesse exemplo a gente vê, nós temos um PR de um determinado tamanho e a partir dos próximos batimentos o PR se prolonga. E esse é o fenômeno de Wencker-Barr. E no bloqueio do segundo grau MOPTIS 1, o PR vai se prolongando até que há o bloqueio. A gente consegue ver aqui que essa onda P foi bloqueada. Não há um QRS subsequente. E após a pausa, após o bloqueio, volta a ter um batimento com o PR igual ao PR basal. Esse é o nosso BAV de segundo grau MOPTIS 1. Geralmente ele é benigno, mas ele pode evoluir, pode progredir para um BAV mais avançado. O bloqueio atrioventricular do segundo grau MOPTIS 2, ele não tem o fenômeno de Wencker-Barr. O nosso PR vai ser sempre fixo e o bloqueio vai acontecer de maneira aleatória e ocasional. Geralmente ele é maligno, né? Porque o bloqueio pode acontecer de maneira intermitente, né? Sem aviso prévio, pode levar o paciente a ter síncope e queda, né? Com traumatismo craniano, por exemplo. E por fim nós temos o BAV de terceiro grau, que é o BAVT. Nesse caso não há condução atrioventricular, nós temos ondas P que não estão correlacionadas com o QRS. Então a gente tem a famosa dissociação atrioventricular completa. As ondas P são completamente soltas e aleatórias no traçado. E os QRS eles são fruto de um escape, né? Algum tecido do coração vai assumir o comando e vai lançar QRS que vão comandar a frequência cardíaca. Diante de um BAV de terceiro grau, a gente avalia principalmente a frequência e o QRS. Se for um QRS estreito, isso fala para a gente que o escape é juncional, né? O escape está sendo gerado ali a partir do nó atrioventricular. Já no QRS alargado, significa que o escape é ventricular. É um escape que é originário a partir do tecido ventricular e a frequência tende a ser menor. Então o que a gente guarda? Esses 2 bloqueios, o BAV do segundo grau MOPTIS 2 e o BAV do terceiro grau MOPTIS 3 são malignos de modo geral. O paciente vai ser candidato ao implante de marca-passo. BAV de primeiro a gente vai acompanhar, monitorizar, fazer uma revisão da nossa prescrição, checar fatores reversíveis. E BAV de segundo grau MOPTIS 1 também tende a ser mais benigno, mas principalmente quando o paciente é ISO, não tem alteração cardíaca estrutural. Então aqui eu trouxe um exemplo, né, mais detalhado de um PR alargado. Aqui a gente consegue contar, né, através de quadradinhos. Lembrando que cada quadradinho, pessoal, tem 0,04 segundos ou 40 milissegundos. E o normal é que o PR tenha no máximo 5 quadradinhos. Se ele tem mais, ele está alargado. Estamos diante de um BAV do primeiro grau. Aí nesse caso o PR tem 360 milissegundos, né, ou 0,36 segundos. Nesse outro slide, em maiores detalhes, o BAV de segundo grau, em cima o MOPTIS 1, com o fenômeno de Wencker-Barr. A gente consegue ver que o PR vai se prolongando até que haja o bloqueio. E no BAV de segundo grau MOPTIS 2, o PR é fixo e o bloqueio ele é ocasional e aleatório. Então, sem que a gente seja avisado que ele vai acontecer. Um bloqueio mais maligno. E por fim, o BAVT. Nós temos ondas P que não conduzem os QRS, elas são completamente soltas e aleatórias no nosso traçado. E vai haver um escape que pode ser juncional ou ventricular. Então, beleza. Diante do nosso paciente bradicárdico, avaliamos causas secundárias, tratamos quando foi o caso, né? Ajustamos nossa prescrição. Afastamos causas secundárias, definimos como causa primária. O paciente tem um problema do nó sinusal ou ele tem um problema da condução atrioventricular. O que a gente vai fazer? Pode passar o próximo.
Então aqui, vamos tratar, investigar e tratar as causas secundárias potencialmente reversíveis. Vamos fazer uma revisão sistemática da nossa prescrição, suspender o beta-bloqueador que está passando, né? Ou ajustar a dose dele. De modo geral, o nosso paciente bradicárdico, a gente vai pedir um Holter, né, para avaliar a densidade da arritmia ao longo de 24 horas. Vamos complementar o nosso estudo com eco, principalmente na realidade de vocês, né, pessoal? Que atendem aí muitos pacientes que são diabéticos, hipertensos, hipertiroideus, têm múltiplas comorbidades. Então esse paciente já tem lesões de órgão-alvo, já tem um HVE, já tem um aumento atrial. Então o eco é importante, que ele vai nos dar um valor prognóstico importante, né? Então diante disso, né, a gente estratificou o risco do nosso doente, quantificou os sintomas dele, descartamos causas secundárias, definimos a causa primária, a gente vai encaminhar para o especialista, né, nos casos mais graves. Então, esses pacientes que têm doença primária, têm doença do nosso sinusal, têm doença do sistema de condução atrioventricular, esse paciente geralmente ele vai ser um candidato à estimulação artificial. O tratamento final dele, né, desse paciente mais grave, com a doença mais complexa, vai ser um implante do marca-passo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? E agora a contraparte do paciente lentificado, é o paciente acelerado, né? O paciente que está batendo a mais de 100 batimentos por minuto. A gente vai falar um pouquinho sobre as taquiarritmias, né? Então a taquiarritmia é definida como uma frequência acima de 100 batimentos por minuto e um ritmo não sinusal. Próximo slide, professor. No consultório, né, a gente atendendo o paciente, o que esse paciente vai se queixar para a gente? As principais queixas disparadas de um paciente que tem taquicardia é desconforto torácico e palpitação. Então são os dois principais sintomas que esse paciente pode trazer para a gente. Então sempre tiver um paciente que tem desconforto torácico e tem palpitação, vocês vão pensar que esse paciente pode ter um ataque à arritmia. Próximo passo. O segundo passo, então, é uma anamnese detalhada, onde a gente vai saber a frequência dos sintomas, a intensidade dos sintomas, fatores de melhora, fatores de piora, e vamos examinar o paciente bem examinado. A ausculta cardíaca, a palpação do pulso periférico ou central, vai ajudar a gente a definir se esse paciente está taquicárdico. Então, ouvimos a história, colhemos a história, fizemos a anamnese bem feita, examinamos o doente, vamos avaliar o eletro, né? O eletro vai confirmar para a gente qual é a taquiarritmia que o nosso paciente está apresentando. Próximo passo. Aí eu trouxe aqui para vocês o que vocês vão ter a maior chance de se deparar no dia a dia de vocês, né, na rotina. O paciente taquicárdico, por vezes, ele vai apresentar um ritmo, um traçado eletrocardiográfico que pode ter as extracístoles, né? O que são as extracístoles? As extracístoles nada mais são do que um batimento antes do tempo. A gente tem o nosso ritmo ali que vem irregular, aí acontece um batimento antecipado, antes do tempo. Essa é a definição da extracístole. As extracístoles são de três naturezas, né, de acordo com a origem dela. Ela pode se originar em um foco atrial, que é o primeiro traçado. A extracístole atrial, ela é definida como a presença de uma onda P, que é diferente da onda P do nosso eletro basal. A gente tem um QRS estreito. Essa é uma extracístole atrial. A extracístole juncional, ela tem sua origem no nó atrioventricular. A característica eletrocardiográfica dela é não ser precedida de uma onda P e ter um QRS estreito. E por fim, a gente tem as extracístoles ventriculares, que são o que a gente mais tem contato no nosso dia a dia, o que a gente mais vê no eletro, que é uma extracístole originada do tecido ventricular. A característica dela é não possuir onda P e um QRS alargado. Aqui nós temos alguns traçados de extracístoles especiais que podem acontecer, né? No primeiro caso, a gente tem o famoso bigeminizo ventricular, no qual a gente tem um QRS normal intercalado por um extracístole ventricular. E acontece assim, normal, extracístole, normal, extracístole. Esse é um ritmo de bigeminizo ventricular. E no exemplo abaixo aqui, o segundo, a gente tem um trigeminizo ventricular. A cada 2 batimentos normais, a gente tem uma extracístole. De modo geral, a gente vai se preocupar com o traçado eletrocardiográfico assim? De modo geral, não, né? O que vai chamar a nossa atenção, se o paciente for sintomático, tá? O paciente tem muita palpitação, tem desconforto precordial. Eu estou diante de um eletro desse, aí eu vou acender uma luzinha vermelha.
Então, o que fazer diante de um paciente que tem palpitação, que tem desconforto torácico? Examinei ele está taquicárdico, fiz o eletro, tem extracístoles ventriculares. Qual que vai ser a nossa primeira conduta nesse caso? A gente vai, passa o próximo. A gente vai solicitar um Holter e vai solicitar um ecocardiograma. O Holter ele vai mostrar para a gente a densidade das extracístoles, né? Se esse paciente tem extracístole com muita frequência, quais são os tipos de extracístole que esse doente tem. E o ecocardiograma, mais uma vez, um valor prognóstico. A gente vai ver se esse doente tem cardiopatia estrutural, tem disfunção ventricular. Tudo isso agrega um valor prognóstico para o nosso paciente que já está sintomático. Fizemos o Holter. O que no Holter vai nos preocupar? Né? Próximo slide. Então, beleza. Aqui é um slide um pouco mais descritivo. Então, em relação às extracístoles supraventriculares, né, a atrial e a juncional, que a gente falou ali, elas vão ser frequentes se ocorrerem em mais que 30 por hora, vão ser intensas, né, se elas representarem de 10 a 30% dos QRS analisados, e vai ser muito intensa se tiver mais de 30% dos QRS analisados. Então, se a gente tiver diante de um Holter desse, o que a gente vai se preocupar? Essa alta densidade de arritmia supraventricular pode nos dizer que esse paciente é um paciente que provavelmente vai abrir um quadro de fibrilação atrial no futuro breve. E claro, a gente sabe que a fibrilação atrial é uma arritmia que tem um risco aumentado de fenômenos trombembólicos. Em relação às arritmias ventriculares, as extracístoles ventriculares, o que vai nos chamar a atenção no Holter? Quando elas acontecem com morfologia variada, né, ou seja, as extracístoles ventriculares polimórficas, quando elas vêm aos pares, claro, quando acontece episódio de taquicardia ventricular, é sempre um fator de risco aumentado, quando acontece mais de 10 episódios por hora ou mais de 6 por minuto. Tudo isso fala a favor de uma elevada densidade de arritmias de extracístoles ventriculares com grande frequência. E na análise geral, quando nós temos mais de 20% dos batimentos sendo extracístoles ventriculares. Então, esses são os principais achados de alto risco no Holter de 24 horas em um paciente que tem extracístole e está sintomático. O grande problema dos pacientes que têm uma alta densidade de extracístoles é que ele pode desenvolver disfunção ventricular esquerda, né? Que é a que a gente chama de taquicardiomiopatia, que é uma entidade que leva a disfunção cardíaca e ela é potencialmente reversível quando você controla o ritmo cardíaco desse paciente. Então, diante de um paciente que tem extracístole e está sintomático, quando a gente vai tratar? Aí até aqui esse slide conceitual. Quando tratar o paciente com extracístoles? Quando ele for sintomático, quando ele tiver um Holter, né, de 24 horas com alta densidade de extracístoles e quando no eco ele for um doente que tem cardiopatia estrutural. Cardiopatia estrutural, pessoal, é hipertrofia ventricular esquerda, né, que é uma lesão subclínica, né, de órgão-alvo, paciente que tem aumento do átrio esquerdo, que tem grau de disfunção ventricular, seja sistólica, seja diastólica, isso tudo é cardiopatia estrutural, tá? Então, se ele tiver um desses 3 critérios, ele é um paciente candidato a tratar as extracístoles. E qual que é o nosso arsenal terapêutico para tratar as extracístoles? No ambiente ambulatorial, a gente pode iniciar um tratamento com um beta-bloqueador. É claro que a gente vai sempre adequar o beta-bloqueador ao contexto do nosso paciente. Mas o beta é um medicamento que ajuda bastante a controlar os sintomas de um paciente com extracístoles. A segunda droga, né, que a gente pode utilizar são os bloqueadores do canal de cálcio. Nesse contexto, né, os não dihidropiridínicos, né, que são os medicamentos, os bloqueadores do canal de cálcio que tratam a frequência cardíaca. Caso o nosso paciente apresente ao Holter, né, uma alta densidade de ectopia ventricular, arritmias ventriculares complexas, apresentou taquicardia ventricular, geralmente esse paciente tem um prognóstico pior. Então, esse paciente é o que a gente vai encaminhar para o especialista. O etimologista vai avaliar um tratamento por ablação desse doente, tá? E a segunda opção que vai ter são os antiarrítmicos, mas o antiarrítmico ele não tem uma resposta tão boa quanto a ablação. Então, ele entra como uma segunda escolha, ou para paciente refratário, ou para paciente que não quis ser submetido à ablação. Tá bom? Se esse diltiazem tem o SUS, qual é o favor? Se tem alguma contraindicação? Então, o diltiazem, ele é um medicamento que eu acho que está disponível no SUS, sim.
ele é contraindicado nos pacientes que têm disfunção ventricular esquerda, né? Ou quando você tem caso de paciente com disfunção ventricular esquerda, você vai optar pelo beta-bloqueador, né? E nesse caso vai ser o biso, o metoprolol, né, o succinato, e o carvedilol. Tá? Então, tem os casos específicos, né? Vocês vão sempre avaliar caso a caso. Próximo traçado que vocês podem encontrar com muita frequência na prática de vocês é a taquicardia sinusal. O paciente pode chegar taquicárdio e vocês estão diante desse eletro que se trata de uma taquicardia sinusal. Na maioria dos casos, a taquicardia sinusal ela é benigna, mas ela pode ter uma causa secundária por trás, né? Então, diante de um paciente que está sintomático, está com palpitação, está com desconforto torácico, a gente fez o eletro e tem uma taquicardia sinusal, a gente vai fazer uma busca ativa de causas secundárias que são potencialmente reversíveis. E dentre essas causas, as causas infecciosas, inflamatórias, o paciente anêmico, paciente que tem distúrbio de humor, né, tem quadros de ansiedade, o paciente hipertireoideu, né? Então são causas secundárias que vão levar o paciente a apresentar algum grau de taquicardia sinusal. A gente trata a causa de base, resolve a taquicardia sinusal dele. É claro que existem casos de taquicardia sinusal inapropriada, né? Mas é um caso são casos isolados, é mais raro, geralmente vai aparecer por ritmologista, né? Acontece mais em criança. Então, de modo geral, a gente vai ter uma taquicardia sinusal secundária a uma causa reversível. E agora a gente chega nas principais arritmias que vocês podem estar diante com os seus pacientes e que vai demandar mais de vocês, né? Até pelo grande problema que elas representam. É uma causa de saúde, de agravo à saúde muito importante e que muitas vezes pode até ser negligenciada. A principal delas, a fibrilação atrial, né? A fibrilação atrial ela é definida pelo eletrocardiograma, né? No qual o paciente vai ter um ritmo que ele é irregularmente irregular e não existe onda P, né? Ou seja, não há uma contração efetiva dos átrios, né? Então aqui a gente consegue ver bem isso, né? Uma coisa que pode aparecer no eletro são essas ondas fibrilatórias, né? Que a gente chama de onda F minúsculo, né? Mas não é um achado obrigatório, tá? De modo geral, a gente vai ter um ritmo totalmente desorganizado, irregularmente irregular e ausência de onda P. A patogênese da fibrilação atrial, pessoal, de maneira breve aqui, a fibrilação atrial tem como origem focos ectópicos atriais, né? No quais ali vai haver um circuito que a gente chama de micro-reentrada, né? Aqui ele descreve como ele desenha como essas setinhas, né? Então são focos, né, que vão pipocar estímulos elétricos ali, geralmente ao redor dos ossos das veias pulmonares, são onde estão localizados a maior parte dos gatilhos da fibrilação atrial, né? E vai originar esse traçado aí clássico que a gente conhece. Então, beleza. Diante de um paciente que teve toda aquela queixa que a gente viu, está com dor precordial, né, desconforto precordial, palpitação, examinamos o doente, confirmamos se tratar de uma taquicardia, fizemos o eletro, estamos diante de um paciente com fibrilação atrial, confirmamos. O que a gente tem que ver, né? A gente tem que investigar se esse paciente já teve esse episódio previamente ou se é a primeira vez. Então, a perguntar, Seu João, o senhor já teve alguma palpitação antes? Alguém já falou para o senhor que o senhor tinha arritmia cardíaca? Ah, não, nunca me falaram, né? A primeira vez que eu senti isso. Então você pode estar diante realmente de um primeiro episódio de fibrilação atrial. Mas o mais importante, pessoal, é que sempre que vocês estiverem diante de um paciente com FA, vocês fizeram essa análise e até esse momento não havia definição de fibrilação atrial, vocês vão definir como a primeira detecção. É importante a gente ter esse marco temporal, tá? Então a primeira detecção é o primeiro episódio de FA detectado e diagnosticado pelo médico. A classificação temporal da fibrilação atrial, ela vai de paroxística, que é aquela que dura menos de 7 dias, e a característica principal dela é ir e voltar, né? Então assim, é uma arritmia que ela é muito... qual que é a palavra? A gente não consegue... Intermitente. Isso, de forma intermitente. A gente não consegue precisar quando ela vai embora e quando ela vai voltar. A fibrilação atrial persistente é aquela que dura entre 7 dias e 12 meses. E a persistente de longa duração é aquela que dura mais de 12 meses. No caso de vocês, geralmente a pessoa vai chegar
já com sintomas prévios. O senhor vai perguntar, o senhor tem esse sintoma há quanto tempo? Ele vai falar, tem muito tempo, né? Então é provável que esse paciente já tenha uma fibrilação atrial persistente, né? E a última classificação que a gente tem da FA é a permanente, que nada mais é de que a gente sabe que o nosso paciente tem FA, a gente já tentou reverter ele, né, por pelo menos 3 vezes, e médico e paciente optaram por não mais tentar reverter esse paciente. A gente vai manter ele em ritmo de FA e vai controlar a frequência cardíaca dele. Esse paciente a gente definiu como FA permanente, tá? Então é um conceito estabelecido entre médico e paciente, tá? A segunda arritmia com risco tromboembólico é a irmã da fibrilação atrial, né? O flutter atrial. O flutter tem a peculiaridade eletrocardiográfica dele, que é a presença das ondas F. Essas ondas em F maiúsculo, né? Essas ondas que a gente fala em dente de serrote, né? Aqui a gente tem 2 ondas Fs para cada QRS. 1, 2 QRS. Aqui a gente está diante de um flutter atrial 2:1, né? São 2 ondas F para cada QRS. Aqui a gente já tem um com a frequência cardíaca menor. A gente tem 1, 2, 3, 4 ondas Fs para cada QRS. E um terceiro caso que pode acontecer é o flutter atrial com BAV variável, que é um flutter que o ritmo é irregular, porque acontece uma condução atrioventricular diferente de batimento a batimento. Aqui, por exemplo, nós temos 3 ondas F para 1 QRS e aqui a gente tem 2, né? Então, quando há essa condução variável do estímulo, a gente está diante de um flutter, só que com um ritmo irregular, né? Geralmente, os pacientes com flutter atrial com a frequência mais elevada, frequência cardíaca muito alta, ele vai procurar emergência, ele vai estar muito sintomático, então o ambiente que ele vai procurar vai ser o da emergência. Mas, vez ou outra, vocês vão estar diante de um paciente com esse traçado, tá? Um paciente com flutter atrial típico, né, as ondas F bem claras, mas a frequência cardíaca mais controlada. Beleza. Então, qual é o grande problema do paciente? Só um breve comentário a respeito da fisiopatologia do flutter. Enquanto a fibrilação atrial são micro-reentradas próximas aos órgãos das veias pulmonares, o flutter atrial é uma macro-reentrada no local que a gente chama de istmo cavo tricuspídeo, né, que pega ali o próximo ao órgão das veias cavas e ao aparato valvar da tricúspide. Geralmente esse é o foco arritmogênico que vai deflagrar um ritmo de flutter atrial. Então, qual é o grande problema da fibrilação atrial e do flutter atrial? Né? Em ambos, a gente não tem uma contração atrial efetiva. O coração ele apenas treme, né? Ela apenas fibrila. Nesse contexto de fibrilação atrial, o átrio que não tem uma contração efetiva, vai acontecer o quê? Predispor a famosa tríade de Virchow, né? Que o átrio não consegue contrair direito, a gente vai ter lentificação do fluxo de sangue dentro do átrio, a gente vai ter uma tendência a um estado de hipercoagulabilidade e a gente vai ter liberação de citocinas, né, pró-inflamatórias. Então, tudo isso vai complicar com o quê? Com formação de trombos intracavitários. Trombos no átrio esquerdo e principalmente no apêndice auricular esquerdo, né, que é uma região do átrio que é muito diminuta e onde o sangue vai acabar se acumulando ali e é o principal foco de formação de trombos, né, intracavitários. Então, o risco tromboembólico. Esse é o grande problema da fibrilação atrial e do flutter atrial. A ESC, né, o European Society of Cardiology, num dos seus últimos congressos, trouxe para a gente um fluxograma de tratamento, né, de abordagem de manejo da fibrilação atrial e do flutter atrial. Eles usaram o acrônimo, né, o CC2ABC, né? Cada letra dessa significando um passo a passo que a gente deve seguir para o adequado manejo da FA e do flutter. O primeiro C é de confirmar a arritmia, né? E a gente vai sempre confirmar a arritmia através de um eletrocardiograma de 12 derivações. Ele até considera, hoje em dia a gente tem os smartwatches, né, aqueles reloginhos que alguns até conseguem ter um traçado eletrocardiográfico. Caso a gente tenha um traçado típico de fibrilação atrial com pelo menos 30 segundos, a gente pode considerar também como um FA confirmado. Mas o padrão ouro e a nossa realidade é o eletrocardiograma. O segundo C é de caracterizar a fibrilação atrial e o flutter atrial. E esse segundo passo, ele tem 4 S's que a gente vai avaliar.
O primeiro S é do stroke risk, né, do inglês, que nada mais é do que a gente avaliar o risco desse paciente ter AVC. Mais para frente a gente vai discutir isso melhor. O segundo S é de avaliar a severidade dos sintomas, né? O quanto os sintomas do paciente prejudicam a qualidade de vida dele. O terceiro S é um complemento, né? A gente vai avaliar a duração dos sintomas, né? E o quarto S é do substrato, a severidade do substrato. Esse quarto passo é principalmente da gente avaliar morfologicamente o tamanho do átrio esquerdo, né? Que é o principal, a principal localização da gênese da fibrilação atrial. Átrios esquerdos muito grandes, muito remodelados, tendem a ser o paciente que vai ter uma fibrilação atrial permanente, que a gente não vai conseguir reverter por ritmo sinusal. Então, avaliados 2 Cs, caracterizados 4 S, a gente vai passar por 2, né, que é o trait de tratar a fibrilação atrial, e a gente vai tratar a fibrilação atrial com o ABC. Né? O que é o ABC? O A é da anticoagulação, né, que é a terapia de escolha para a gente prevenir os fenômenos tromboembólicos, né, prevenir o nosso paciente ter um AVC. O B é de bom controle dos sintomas, a gente vai abrir mão de medicações cronotrópicas negativas para controlar a frequência cardíaca desse paciente. E o C é de comorbidades, né, e de riscos cardiovasculares. A gente vai controlar as comorbidades desse paciente, se o paciente é hipertenso, se ele é diabético, se ele tem tireoidopatia. A gente vai controlar essas comorbidades dele e vai mudar o estilo de vida dele, vai combater o sedentarismo, combater o tabagismo, combater a obesidade. Então esse é o tratamento amplo e geral, né, das arritmias com risco de fenômenos tromboembólicos, a fibrilação atrial e o flutter atrial. Aqui a gente tem o score de Chades-Vasque, né, que todo mundo deve conhecer. O score de Chades-Vasque, ele estratifica o risco do nosso paciente desenvolver fenômenos tromboembólicos, né? No qual o principal é o acidente vascular encefálico. Cada letrinha corresponde a um parâmetro. A letra corresponde ao nome em inglês, a gente vai adaptar, tá? O C é de congestive heart failure, né, que é de insuficiência cardíaca. O paciente que tem insuficiência cardíaca, ele ganha 1 ponto no score. O H é de hipertensão. O paciente que é hipertenso ganha 1 ponto no score. O A2 é de idade, mas aqui uma idade maior ou igual a 75 anos. O paciente com 65 anos ou mais ganha 2 pontos no score. O paciente com diabetes ganha 1 ponto. O S2 é de stroke, né, que é AVC prévio. Se o nosso paciente teve AIT ou AVE prévio, ele ganha 2 pontos. O V é de vascular disease. Se o nosso paciente tem doença vascular, é coronariopata, tem doença periférica, tem placa carotídea ou placa na aorta, ele ganha 1 ponto. O segundo A é o A de idade também, só que a idade é entre 65 e 74 anos. O nosso paciente que está nessa faixa etária ganha 1 ponto. E o último critério, o último parâmetro avaliado é o sexo feminino. As mulheres ganham 1 ponto só por ser mulheres, né? O paciente de alto risco é o homem que tem 2 ou mais pontos e a mulher que tem 3 ou mais pontos. Então, diante do paciente que tem fibrilação atrial, se ele é homem e tem 2 pontos, se a mulher tem 3 pontos, esse paciente tem que ser anticoagulado para a gente prevenir fenômenos tromboembólicos, tá? É uma indicação classe 1, a gente deve fazer, tá? Então, a gente está diante do paciente com FA. Fizemos a estratificação de risco dele de apresentar eventos cardioembólicos. O próximo passo é a gente fazer a estratificação de risco do nosso paciente apresentar sangramentos, né? Já que a gente vai dar um anticoagulante para ele. Então, a ferramenta que a gente vai utilizar, né, para nos ajudar a estratificar o risco de sangramento do nosso doente é o score de Hasbled. Aqui é o exemplo do Chades-Vasque, cada letra vai corresponder a um parâmetro a ser avaliado. O primeiro deles é a hipertensão, mas nesse caso é a hipertensão fora de controle, geralmente com uma pressão arterial sistólica acima de 160. Se for o caso, o paciente ganha 1 ponto. O paciente que tem disfunção hepática ou disfunção renal ganha 1 ponto para cada disfunção, caso haja. Então a gente vai olhar se o nosso paciente é dialítico, se ele é transplantado, se ele tem uma creatinina maior que 2, ou se ele é cirrótico, se ele tem aumento de bilirrubina, se ele tem aumento de transaminases. O terceiro parâmetro é a história prévia de AVC. Se ele tem história prévia de AVC, ele ganha 1 ponto. Se ele tem sangramento prévio ou tem uma predisposição ao sangramento, ele ganha 1 ponto.
Se ele tem um INR lábio, né, um INR que é de difícil controle, ele ganha 1 ponto. Se ele tem acima de 65 anos, ele ganha mais 1 ponto. E se ele é usuário de drogas ou usuário de álcool, ele ganha 1 ponto para cada um dos usos, tá? O score de Hasbled, quanto maior for ele, maior é o risco do nosso paciente apresentar sangramento. Aí quando chega nessas duas avaliações, muita gente tem dúvida, né? Se a gente indicou o tratamento anticoagulante para o nosso paciente que tem um Chebysvasky alto, mas a gente fez o Hasbled e ele tem um Hasbled alto, o que a gente faz? A gente não anticoagula? O Hasbled contraindica a anticoagulação? Não contraindica, tá? O Hasbled, ele é um score que vai nos auxiliar a atuar sobre os fatores modificáveis desse doente e prevenir que ele apresente sangramento. Então, quem manda é o Chebysvasky, tá? Tem o Chebysvasky com indicação de anticoagulação, a gente vai anticoagular o doente. Se o Hasbled é alto, a gente vai ter uma atenção redobrada desse paciente com o risco de sangramento dele. Vocês vão ver ele com mais frequência, né? Talvez ajustar as doses dos anticoagulantes, né, Diego? Exatamente, ajustar o anticoagulante conforme a idade, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, tá? É claro que existem contraindicações absolutas à terapia anticoagulante, né? O paciente que tem uma veia hemorrágica recente, né? O paciente que tem uma dissecção de aórtica, é claro que a maioria desses pacientes vão estar em um ambiente hospitalar, né? Então, geralmente não vai ser o caso de vocês, mas se o paciente tem um sangramento ativo, né, uma contraindicação absoluta, aí a gente não usa o anticoagulante. Mas no caso do Hasbled é só para ele ajudar a gente a monitorar com mais frequência o doente. Próximo. Mais um score, que é uma ferramenta que a gente tem no paciente com fibrilação atrial, é o score ERA, né, que é um score sintomático. Ele varia de 1 a 4, no qual 1 é o paciente assintomático e o 4 é o paciente com muitos sintomas, um grande prejuízo à qualidade de vida dele. É um score sintomático, né? Então tá, beleza. No nosso ambiente, né, ambulatorial, a gente identificou o paciente com fibrilação atrial, estratificamos o risco de eventos cardioembólicos dele e indicamos a terapia anticoagulante dele. Fizemos ali o risco de sangramento dele, estamos cientes disso, mas agora a gente tem que anticoagular ele. Qual terapia anticoagulante a gente vai utilizar? Hoje em dia a gente tem duas principais medicações anticoagulantes, classes medicamentosas anticoagulantes para a gente tratar esse paciente. A primeira delas hoje, a mais recomendada, são os anticoagulantes orais diretos, né, que a gente antigamente chamava de novos anticoagulantes orais, mas hoje em dia eles não são mais tão novos assim, né? A gente chama de DOACs, os anticoagulantes orais diretos. O grande benefício deles é não ter que fazer aquele controle chato do INR, do TAP, né? Eles têm uma ação mais previsível. O grande problema deles é o preço, que é exorbitante, né? Então ainda não é a nossa realidade no SUS. Então a gente vai usar a boa e velha varfarina, né? O Marevan. Então a gente está diante do nosso paciente no contexto ambulatorial do SUS, na atenção primária, a gente vai optar pela varfarina, né, com todas as ressalvas que ela traz, tá? Então, diante de um paciente que a gente vai iniciar a varfarina, uma metodologia que a gente costuma utilizar, engessada, né, é que o paciente abaixo de 65 anos, a gente começa com 5 mg por dia. O paciente acima de 65 anos, a gente conversa com 2,5 mg por dia, metade da dose. É claro, pessoal, que vai ter paciente de 60 anos que tem um shape de 80, né? Um paciente de 80 que é mais inteirão, né? Então a gente vai individualizar isso, vai sempre avaliar caso a caso para a gente poder definir qual vai ser a dose inicial desse doente. Idealmente, a gente teria que dosar o TAP após o 3º dia de ter começado a terapia anticoagulante, né? Porque tem paciente que responde muito bem e logo no 3º dia ele já está bem próximo do alvo. Mas, no geral, a gente vai fazer o primeiro TAP pós-início do Marevan no 5º dia, tá? O nosso alvo, né, a faixa terapêutica para a gente ter certeza que esse paciente está anticoagulado é entre 2 e 3. Então, a gente quer que o INR do nosso doente anticoagulado com Marevan esteja entre 2 e 3. Se vocês pediram o INR, o TAP, no 5º dia, o paciente veio abaixo do alvo, menor do que 2, vocês vão ajustar a dose desse paciente em 10 a 20%. O importante aqui, pessoal, é que esse ajuste vai ser em cima da dose semanal, né? O que é isso? Se o paciente usa 5 mg por dia, em uma semana ele usa
35. Então, vocês vão fazer 20% a mais na dose semanal, que dá 42. Então, vocês vão pegar 42 miligramas e vão dividir em tomadas ao longo de 7 dias, tá? Então, um dia o paciente toma um comprimido, no dia seguinte ele toma meio, no dia posterior toma 1,5. Aí vocês vão fazer de acordo com o que for mais aceitável para o doente, né? Desde que tenha essa dosagem semanal, distribuída em 7 dias. Caso o paciente esteja dentro do alvo, né, entre 2 e 3, vocês vão repetir o INR em 1 a 2 meses. Aí é que a gente individualiza novamente. Ah, o meu paciente é um idosinho, hipertenso, diabético, então a gente olha ele com mais frequência. Ah, é um paciente mais rígido, bom controle das comorbidades. Podemos repetir a cada 2 meses, tá? E quando a gente considera o paciente, aquele paciente que tem um bom controle do INR, quando ele tem o INR em faixa terapêutica em 65% ou mais do tempo, né? Vamos supor, em um mês vocês mediram o INR 4 vezes. Se em 3 ocasiões o INR dele estava na faixa terapêutica, ele é um paciente que tem um bom controle de INR, tá? A segunda ocasião que vocês podem pegar esse paciente é um paciente com INR alargado ou um paciente apresentando sangramento, né? Se esse paciente chegar sangrando para vocês no consultório, né, o ideal é que vocês avaliem a severidade desse sangramento. E se for um sangramento importante ou um paciente de alto risco, vocês encaminhem ele para a emergência com um pedido de INR para ser feito, tá? Caso o paciente não esteja com sangramento, mas o INR esteja alargado, a gente tem essa seguinte ordem aí. Se o INR estiver entre 3 e 4, a gente vai reduzir 10% da dose semanal. Se ele estiver entre 4 e 5, a gente suspende a próxima dose e reduz em 15% a dose semanal. Se o INR estiver entre 5 e 9, a gente suspende o Marevan, né? E vai manter suspenso até que o INR volte para o alvo do paciente, que é entre 2 e 3. E a gente vai reiniciar com a dose 15% menor. Caso o INR esteja maior do que 9, é importante, né? É grave esse aumento. Então a gente vai solicitar que esse paciente dê entrada no serviço de emergência para que ele seja hospitalizado, para que ele seja tratado com vitamina K e que ele seja monitorizado até que o INR esteja normalizado para que possa ser reiniciado o medicamento dele. Bom, pessoal. Próximo. Então aqui a gente falou sobre a estratégia de prevenção de fenômenos tromboembólicos no paciente com FA ou com Flutter. O segundo passo é a gente definir se a gente vai controlar o ritmo, ou seja, se a gente vai passar esse paciente para ritmo sinusal, ou se a gente vai optar por apenas controlar a frequência cardíaca dele, né? Existem estudos, o principal deles é o AFFIRM, né? O AFFIRM Trial, que ele comparou essas duas estratégias e não há diferença entre elas. Então, na prática, a gente pode optar por controlar a frequência, pode optar por controlar o ritmo, que os desfechos são semelhantes, tá? Não tem uma que seja mais certa do que a outra. Mas o estudo teve algumas outras considerações que foram aqueles pacientes que a gente opta por controlar o ritmo, ele vai internar mais, porque a gente tem que fazer isso no ambiente hospitalar. Aquele paciente que a gente optou por controle de frequência, a gente vai fazer medicamento para ele, então ele tende a ter mais efeitos colaterais, tá? E de modo geral a gente vai avaliar a severidade dos sintomas para poder fazer essa escolha de qual estratégia a gente vai utilizar. Só que a gente tem pontos que favorecem o controle de ritmo e pontos que desfavorecem, né? Então, sempre que a gente estiver diante de paciente jovem, paciente que está com o primeiro episódio de fibrilação atrial, o paciente que desenvolveu taquicardiomeopatia, né, ou seja, disfunção ventricular por conta de taquicardia, paciente que tem sintomas refratários, a gente vai preferir controlar o ritmo desse paciente. Então, se vocês estiverem diante de paciente com essas características, de modo geral, vocês vão optar pelo controle de ritmo, né? O controle de ritmo vai ser feito através de um ambiente hospitalar, né, com a técnica mais ideal para o nosso paciente. E o que vai falar contra a estratégia de controle de ritmo? O paciente que tem uma fibrilação atrial persistente, né? Ah, doutor, eu já tenho essa arritmia tem anos, né? De modo geral, esse paciente não vai responder bem à cardioversão, né? Ele vai ter muita recidiva. E é claro, o paciente que tem um átrio gigante, né? Nesse ecocardiograma a gente vê que o átrio é maior que o ventrículo, né? Então é um átrio muito remodelado, e geralmente átrios muito grandes, acima de 50 milímetros de diâmetro. O paciente até pode reverter, mas a chance de ele recidivar é muito grande, tá? Então, de modo geral, nesse paciente a gente não vai
tentar controle de ritmo. Então, beleza, estamos diante de um paciente que a gente quer controlar o ritmo. Esse é o paciente que vocês vão encaminhar para o especialista, para atenção terciária, né, para ele poder ser submetido a uma estratégia de controle de ritmo. Meu paciente tem FA, é primeiro episódio, ou ele é jovem, ou ele tem taquicardiomiopatia, ou é desejo do paciente, né, a gente tem que sempre respeitar a autonomia do doente. As estratégias de reversão de ritmo mais utilizadas hoje em dia são a cardioversão química, no qual nem a fibrilação atrial e nem o flutter respondem bem. De modo geral, a gente vai fazer a cardioversão elétrica desse doente, né? Com ressalva de sempre antes de cardioverter, a gente tem que garantir que esse paciente não tem trombo intracavitário, não tem trombo no ato esquerdo. Então a gente faz o eco transesofágico antes de fazer a cardioversão. Uma outra estratégia de controle de ritmo é a ablação das veias pulmonares, né, que é uma técnica invasiva feita pelo arritmologista intervencionista, no qual ele vai queimar, né, vai fazer pequenas cauterizações ali para isolar os ósseos das veias pulmonares, e esse é um tratamento que é considerado curativo do flutter, e na FA tem uma boa resposta, mas também há uma alta taxa de recidiva da fibrilação atrial quando é submetida a essa técnica. O controle de frequência cardíaca. Nós não queremos reverter o ritmo do nosso doente. Achamos que para ele o ideal é controlar a frequência cardíaca. O principal benefício de controlar a frequência cardíaca é controlar os sintomas e prevenir a taquicardiomiopatia, disfunção ventricular esquerda por taquicardia. O estudo RACE2, né, ele mostrou para a gente que o paciente que tem FA e bate entre 110 e abaixo disso, ele tem uma boa tolerância à arritmia. Então, esse é um alvo no geral. Mas a gente sempre vai individualizar, vai ver qual que é o alvo específico para o nosso doente. Tem paciente que vai ficar bem com 100, tem paciente que vai ficar sintomático com 110, então a gente vai individualizar e vai ver qual que é a melhor frequência cardíaca para o nosso doente. É claro que se ele tiver cardiopatia estrutural, se for um paciente portador de insuficiência cardíaca, o nosso alvo vai ser menor, uma frequência cardíaca em torno de 70 batimentos por minuto. E o que a gente vai utilizar para controlar a frequência do nosso doente? A droga de primeira escolha, o beta-bloqueador, né, como o atenolol é um exemplo. É claro que se for um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, vocês vão optar pelo metoprolol, pelo bisoprolol ou pelo carvedilol, né? Os bloqueadores do canal de cálcio não diedopiridínicos, diltiazem e verapamil, são duas medicações que vocês podem utilizar para controle de frequência, sempre lembrando que eles são contraindicados no paciente que tem disfunção ventricular esquerda. E a terceira droga, que de modo geral ela vai ser associada ao beta ou ao bloqueador de canal de cálcio, é a digoxina, né? O grande inconveniente da digoxina é que ela tem uma faixa terapêutica muito próxima à faixa tóxica, né? Então, no ambiente ambulatorial, a gente não tem um controle tão estrito assim, né? Esse paciente pode apresentar uma intoxicação digitárica e apresentar sintomas da intoxicação pela digoxina. Então, caso vocês optem por associar esse medicamento, tem que ter um acompanhamento bem próximo do nosso doente, principalmente no contexto de vocês que são doentes com muitas comorbidades, tá bom? E qual que é a mensagem final aqui, pessoal? Então, a gente está diante de um paciente bradicárdio. Vamos sempre investigar e tratar as causas secundárias, que são causas potencialmente reversíveis. Para aqueles pacientes que a gente fez isso, não identificou causa reversível, esse paciente provavelmente tem um problema primário. Esse paciente vai ser encaminhado para o especialista, ele é um potencial candidato ao implante de marca-passo definitivo. No contexto das taquicardias, o meu paciente está taquicárdico, está sintomático. Vamos investigar e tratar causas reversíveis. Ele pode estar com anemia, ele pode estar com quadro infeccioso. Vamos definir qual a arritmia é através de um eletro. Podemos abrir mão de um Holter também para definir a carga, né, a densidade dessa taquiarritmia. Caso a gente esteja diante de um paciente com fibrilação atrial ou flutter atrial, a gente tem que estratificar o risco do nosso paciente de apresentar eventos tromboembólicos e caso ele seja de risco alto, a gente tem que anticoagular. Não podemos deixar nosso paciente ter AVC por conta de fibrilação atrial. Tá bom, pessoal? E, secundariamente, vamos definir a estratégia terapêutica adicional. A gente vai controlar o ritmo ou a gente vai controlar a frequência? Sempre tenham em mente aqueles pontos que favorecem o controle de ritmo e os pontos que desfavorecem o controle de ritmo. Então a gente vai optar por uma estratégia para definir qual que é a melhor para o nosso paciente. Tá bom? E é isso, pessoal.
Mais um apanhado geral, de maneira mais prática, voltado ao contexto de vocês. Agradecendo muito a explanação do Dr. Diego, elucidativa, aprendi muito. Não sei se você sabe, eu sou neurologista. Não sei se Sim, isso é cada um falando. Então, como neurologista, todos nós se preocupamos com os nossos órgãos, né? Exato. Quando você fala em fibrilação atrial, eu fico nervoso, porque é uma principal causa de acidente vascular cerebral. E muitos colegas, eu vou tirar a máscara também, porque me sinto mal aqui. Muitos colegas, senta um pouquinho, eu acho que aí você fica mais à vontade. Obrigado. Também. Muitos colegas ainda, né, Diego, você deve ver na sua prática, tem muito medo da anticoagulação. Exatamente, muito medo. Né? Sim. E aí fica com aquela, vou dar meio, dou 1,5 ou dou 2. Eu não sou muito mais velho que você, mas tenho um pouco mais de idade que você. Sou, infelizmente, da época da varfarina mesmo. Então, quando a gente usava Marevan, com muita propriedade, eu que tenho no nosso SUS, eu vou torcer para o nosso SUS implantar logo os novos anticoagulantes. Sim, vai ser um acréscimo tanto. Porque aí a gente ficava desesperado com o uso do Marevan. O Marevan é um remédio terrível e é um remédio muito chato. Inconveniente, né? Porque ele compete com muitos medicamentos, até dizia-se com alimentos verdes. Exato. Não sei se ainda é assim. Sim. Eu lembro que minha sogra, que já faleceu, eu gostava da minha sogra, nem todo mundo gostava de sogra, mas eu gostava da minha, e ela era mineira do interior e ficava triste que ela não podia comer couve. E quando esses anticoagulantes chegaram, eu disse para ela que ela podia trocar o Marevan pelo Eliquis, ela ficou muito feliz de voltar a comer. Olha, né? É uma coisa meio chata. Então o Marevan era um remédio, e é um remédio perigosíssimo. Eu vi muita hemorragia cerebral por iatrogenia do uso do Marevan. Sim. Porque os doentes, antes de começar a tomar o Marevan, tinham que fazer um questionário. E alguns doentes não preenchiam aquele questionário de assiduidade, de fazer o INR, de não fazer a dieta adequada, não comunicar ao médico de remédios que pudessem interferir na absorção do Marevan. Então, graças a Deus, eu tenho muito pouco doente. Você deve ter muito mais que está tomando e ainda faz uso de Marevan. Fico preocupado, muito preocupado, que alguns colegas insistem em usar antiagregação plaquetária. Não sei se você já viu isso. Já. Infelizmente. É indicação classe 3, né? Ou seja, é contraindicado, né? A gente não deve utilizar. Não deve usar, mas tem colega que não adianta, porque principalmente idosos. As pessoas têm medo do idoso, que acha que o idoso vai fazer uma hemorragia com anticoagulação e dá uma aspirina para o doente com fibrilação atrial. Isso aí é igual acidente vascular cerebral, não é isso? Exatamente. Então, não temos que ter medo do anticoagulante, nós temos que ter, é o que o Diego falou, precauções. Isso. A gente tem entendeu? Que um doente com função renal comprometida, você não vai usar uma dose plena, você usa dose menor. O doente com hepatopatia, que tem alterações, né, hepáticas, mas o perigo do acidente vascular cerebral, ele é muito penoso. Não adianta ter um doente ótimo, com fibrilação controlada e hemiplégico. Exato. Ou afásico, ou até o óbito. E como o senhor bem disse, né, uma das principais causas de AVC é cardiobólica, né? É cardiobólica, então não adianta. Então eu acho que a gente tem que ter cautela, mas a anticoagulação tem que fazer parte da nossa vida, do doente com fibrilação atrial. Eu vejo muito no consultório, Diego também deve ver muito na prática médica dele, o doente vai operar uma catarata, o cara tem fibrilação atrial, o médico fala assim, suspende o anticoagulante uma semana. Entendeu? O cara vai operar, não, suspenda. Quando você fala, o médico fala com o cliente, suspenda o seu remédio, você tem que ter a responsabilidade do que você está fazendo para mandar o doente suspender o remédio. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Ou o doente que vai operar uma cirurgia eletiva e que ele tome anticoagulação plena, que ele tome lá seu Marevan, ou tome o Xarelto, tome o Eliquis, esses remédios,
que tem fibrilação atrial e que ele vai fazer uma cirurgia eletiva, você não pode pedir esse doente para suspender o anticoagulante. Existe o fator rebote, que Diego sabe disso, um doente que toma há 1 ano o anticoagulante, mandar ele parar uma semana, né? Sim. Aquilo tem um efeito rebote imediato. Eu já vi vários doentes que pararam os anticoagulantes, que o médico acha que vai dar uma paradinha uma semana e que não vai acontecer, mas você não parou a fibrilação, não. Você só parou o remédio. Exato. Então ele continuou fibrilando e você ficou 7 dias sem proteger o doente para operar o quê? Uma cirurgia plástica, para fazer uma cirurgia eletiva. Eu não estou discutindo uma cirurgia de urgência. Cirurgia de urgência é morte. Estou falando de cirurgia eletiva. Então parar o anticoagulante não é isso, gente. Você tem critério. Você tem que parar o anticoagulante, 24 horas antes de internar, fazer um clexane subcutâneo para você. Não sei se estou falando besteira, você pode interromper aí. Meus cabelos brancos não permitem você interromper. Então você tem que fazer o clexane anticoagulante com 12 horas antes, protegendo esse doente que você suspendeu a anticoagulação. Deu para entender mais ou menos? E aí você faz o clexane, opera o seu doente e no pós-operatório que você puder retornar a sua anticoagulação, você retorna, ou senão deixa seu clexane lá tomando. O cirurgião tem muito medo, com razão, de anticoagulação, e nós também temos, mas o cirurgião morre de medo. Exato. É isso? O cirurgião é danado, fala, não, está tomando aspirina com clopidogrel, suspende tudo que eu quero. Ele está preocupado só no bisturi dele e no dessangramento. Só. Mas o coração, o cérebro e o rim, ele não está nem aí. Entende? Então, não é, eu estou falando de uma maneira grosseira, não é porque eu não gosto de cirurgião, não, mas é que o cirurgião é a realidade. Então, quando o cardiologista, ele chega para o cardiologista e diz para o cardiologista, para, o cara acabou de botar um stent, para, né? Não, doutor Diego, pelo amor de Deus, suspenda o AS com clopidogrel. Pô, mas o cara botou um stent há 1 mês. O senhor vai operar o doente, como é que eu vou suspender esse remédio? Não tem como. Hã? Não tem como. Então, medicina é cruel. Medicina não é uma ciência exata. Você não vai com garantia nas coisas às vezes, né, Diego? Exato. E a gente acha que 7 dias é pouco, mas pode ser o bastante para a gente causar um problema grave nos nossos pacientes. Então, eu estou fazendo esse discurso porque eu fico inflamado, porque eu vejo isso toda hora. É todo momento, o Diego também ainda é muito frequente. Que é a frequência e colega passando aspirina para doente com fibrilação atrial. Olha, gente, porra, nesse século você vai dar aspirina, porque o doente já tem 70 anos, que é uma velhinha, que é não sei o quê, e o cara com fibrilação atrial, o cara dando aspirina, com medo de tal anticoagulação para essa doente. Então, esse é um problema grave. Eu estou defendendo a minha especialidade? Estou. Mas é o cérebro que é importante para a gente, lamento. Não é isso? Sim, sim. Bom, além disso, tem uma outra coisa que eu queria conversar um pouco com o Diego, que é uma coisa que também me angustia. Síncope. Síncope nos ambulatórios ou nas emergências, tem livro disso. Síncope versus convulsão. O doente caiu e desmaiou porque ele teve uma convulsão ou porque ele teve uma síncope? Sim. E o doutor lá pede imediatamente parecer da neurologia. Imediatamente. Não é? Então o neurologista chega antes do cardiologista com a síncope. Estou certo ou errado? Está perfeitamente. E aí o neurologista chega lá, olha o doente, como é que... Então tem que ter uma anamnese, tem que saber como é que o doente desmaiou. Porque a convulsão é diferente de uma síncope. Exato. Aí eu acho que eu já falei isso com vocês, eu já falei talvez com outra turma, não me lembro. Tem uma outra patologia que é mais difícil, que chama-se síncope convulsiva. Não sei se vocês lembram do Ronaldo na Copa do Mundo. O Ronaldo estava com uma dor abdominal de madrugada, talvez nervoso com a final da Copa, ele levantou para ir ao banheiro, queria vomitar, e o Roberto Carlos falou para ele, vai lá que você vai vomitar. Pô. Ele levantou, ficou pálido e caiu. Quando ele caiu, ele fez uma crise tônica. Aí o Ronaldo teve uma convulsão. Ele não teve uma convulsão. Na verdade, o Ronaldo teve uma síncope, em que a síncope foi imediata e durante a síncope ele teve uma convulsão.
Então ele não é epilético. Ele fez um eletro, não é epilético. A doença do Ronaldo era uma síndrome do vaso vagal. Sim. Então, esse diagnóstico de síncope, de convulsão, às vezes é muito difícil. Eu estou aqui dando uma explanação, que às vezes você pega um doente que você fica na dúvida. Você pede um Holter, e às vezes o Holter também te deixa meio, e às vezes você pede um eletroencefalograma, e aí você fica na dúvida. Mas na maioria das vezes, a síncope, ela é de origem cardiológica. E aí ela tem que ser avaliada por um arritmólogo, que agora é uma especialidade do momento. Na minha época não tinha arritmólogo, né? Era aquele cardiologista, mas que ele tem que definir com Holter, e tem outros agora até eventos, né? Tem uns que são mais longos, né? Monitor de eventos que dão uma pega um intervalo de tempo maior. A outra coisa que o Diego falou, que eu acho muito importante, que ele colocou, que existem as fibrilações atriais intermitentes. Às vezes o doente faz um fenômeno cerebral bem lá no córtex do cérebro e você não consegue documentar uma fibrilação atrial. Mas você jura que pela lesão cerebral, porque na verdade a imagem na tomografia ou na ressonância de um acidente embólico, ele costuma ter um infarto hemorrágico. Porque quando joga o êmbolo, fecha a parede do vaso e faz um pequeno sangramento. Em volta daquele pequeno sangramento tem a isquemia. Então o nome é infarto hemorrágico e geralmente em ramo terminal da artéria cerebral. Não é no ramo principal da artéria cerebral média, é lá no ramo terminal. E aí você vê uma imagem muito típica na ressonância, na tomografia, mas não consegue comprovar isso no Holter. Como é que você vai anticoagular um doente em que você não tem uma comprovação de que ele tem fibrilação atrial? Porra, o doente não é hipertenso, não é diabético, o doente não tem nada na carótida, nada na aorta. Você fica coçando para começar um anticoagulante. Sim. E aí você não dá o anticoagulante, ele faz um novo acidente vascular cerebral. Então, essas patologias às vezes traem a gente. Mas a fibrilação atrial intermitente, eu já vi várias, Diego também deve ter visto várias, não é, por nossa sorte, uma coisa muito frequente. Frequente é a fibrilação atrial e o doente ser anticoagulado. Então, só para acabar, senão eu vou me estender muito, mas é uma coisa que eu gosto. O Diego deu uma aula belíssima, acho que eu aprendi muito com ele, e eu queria dar o esclarecimento também que eu achava importante em relação à patologia. Queria ouvir vocês, queria sentir vocês aí o que tem. Se vocês não tiverem fibrilação atrial, ótimo, então a gente tenta acabar a aula aqui e tenta colocar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Olha lá, Marília, você olhou tanto. Você não vê fibrilação atrial lá no posto, não? Não? Às vezes no consultório, Diego, eu estou lá, examinando o doente, e bota a mão no pulso do doente, eu fico numa dúvida se ele está fibrilando ou se ele está com extracismo. Exato, é uma dúvida. Antes de mandar para você, o que eu posso fazer? Só rezar, né? Aí faz o elétrico. Então eu tenho que mandar para você. Principalmente na hora de faz o elétrico. Não é verdade? Sim. Quer dizer, você bota a mão no pulso do doente, cara, porra, será que esse cara... Aí você já pensa, não, o ritmo está irregular, né? Aí as principais podem ser a fibrilação atrial e exercício frequente, né? Aí com o eletro a gente define. Não é? Quer dizer, você bota a mão no doente assim, você, pô, será que esse cara está fibrilando ou é extracista? Exato. Eu tenho que mandar pro Diego mesmo, né? Mas o eletro me manda. Tá certo. E aí, vocês querem perguntar mais alguma coisa aí? Tudo correto? Lá no posto de vocês tem eletrocardiograma? É. Eles estão querendo colocar, né? Né? Mas ainda não chegou. Acho que o eletro, um aparelho de eletro é fundamental. Fundamental, né, no posto de saúde, para a gente ter essa colocação. Até vocês não são obrigados a fazer um diagnóstico, né, cardiológico mais complexo. Mas saber ali se tem uma arritmia, Exato. ou ver se você tem ali diante do eletro que você foi fazer, eu achava importante. Eu me lembro quando me formei, muitos anos atrás, eu fiz um curso do Enéas. Lembra do Enéas? Lembra, né? O candidato?
E o Era Enéas, cardiologista. o Enéas é cardiologista e ele dava elétrico. E eu fiz um curso Tem um do dos elétrico. melhores livros de elétrico. Eu fazia, lá no Instituto de Cardiologia. Sim. Eu fui lá fazer o curso do elétrico para aprender. O que você falou ali, lembrei algumas coisinhas ali. Eu não fiz uma referência. Você entrou direto da pediatria. Mas eu era neurologista, eu estava no Instituto de Neurologia, mas achei que eu tinha que aprender alguma coisinha de elétrico. Todo mundo tem que saber. Foi. Tá bom, gente? Então, obrigado mais uma vez, doutor Diogo. Vou Obrigado, convidá-lo, pela oportunidade. vou convidá-lo em outra ocasião, vou deixar ele descansar um pouco, porque ele